Eu voltei do campo com a pele queimada de sol, a farda ainda manchada do exercício e o corpo pedindo cama. Missão encerrada como tantas outras, com a sensação de ter dado tudo, de novo. Mas diferente das outras vezes, naquele retorno havia algo que meu peito carregava além da mochila, a expectativa de finalmente ser tratada como parte da família. Fazia meses que ouvia falar do casamento do meu irmão, Daniel. Todo mundo postava alguma coisa. As tias falavam nos grupos. Minha mãe enviava fotos da escolha dos arranjos, das provas de vestido da noiva, até do ensaio da cerimônia. Menos pra mim. Nenhuma mensagem. Nenhum convite. Nada. Mesmo assim, achei que o silêncio era só descuido. Achei que bastava chegar, que a presença de uma filha fardada, mesmo que não fosse exatamente a princesa de vestido branco que minha mãe esperava ter, ainda significasse alguma coisa. Mas eu subestimei o quanto minha presença incomodava. Cheguei no portão da casa onde cresci com a farda ainda no corpo. Era fim de tarde. A rua inteira estava cheia de carros. Gente entrando e saindo com pastas, caixas de flores artificiais, cabides. A movimentação do casamento. O clima de festa. E eu ali, parada. Toquei a campainha. Meu pai abriu a porta. Não sorriu. Só olhou para mim de cima a baixo. Você não avisou que vinha. Respondi que vim direto do batalhão. Que queria ajudar, participar dos últimos dias antes da cerimônia. Minha mãe apareceu logo em seguida, sem me abraçar, sem perguntar nada. Apenas disse, se for para atrapalhar, é melhor nem entrar. Eu ri, sem graça, achando que era uma piada, mas o rosto dela continuou estático. O Daniel tá muito nervoso com tudo e a Vanessa também. Você não foi incluída em nada porque não combina. Eles querem algo elegante, discreto. E eu sou o quê? Perguntei. Ela bufou, como se minha pergunta fosse absurda. Você sabe o que eu quero dizer. Não precisa militarizar tudo. Não é sobre você dessa vez. Olhei em volta. A sala estava repleta de pessoas empacotando lembrancinhas, ensaiando música. Meu irmão passou por mim, com o terno ainda em cabide. Olhou rápido, sem parar. Oi, Lu. Que bom que você veio. Mas vê com a mãe se tem lugar na lista, tá? Aquilo não foi só uma frase. Foi uma sentença. Sentei no sofá da varanda, tentando digerir. Tantos anos de ausência em datas importantes, de desculpas por estar em serviço, de vídeos que assisti pelo celular em base improvisada. E quando, enfim, apareço, sou tratada como uma desconhecida. Minha mãe trouxe um envelope. Achei que era o convite, mas era a fatura da floricultura. Acho que você pode contribuir com isso. Afinal, nem presente vai dar, né? Eu respirei fundo. E foi aí que meu pai disse a frase que enterraria de vez qualquer ilusão que me restava. O melhor presente que você pode dar para o seu irmão é desaparecer dessa família para sempre. Não houve grito. Não houve resposta. Apenas um silêncio espesso, como se cada palavra tivesse soterrado algo dentro de mim. Levantei. Peguei minha carteira, minhas chaves e saí. Ninguém tentou impedir. A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco, quase simbólico. Não bati, não empurrei, não voltei. Era o som exato de um ponto final. No carro, deixei a farda dobrada no banco do passageiro. Liguei o motor e fui direto para o alojamento temporário do quartel. A base ainda estava vazia, já que a maioria estava em transição de turno. No vestiário, sentei no chão gelado e fiquei ali, imóvel, por longos minutos. Não chorei, porque não havia mais lágrimas para aquela dor. Era um luto antigo, apenas reciclado. Eu sempre soube que não era o tipo de filha que eles sonharam em ter. Sempre soube que as medalhas que carrego no peito nunca brilharam tanto quanto o diploma da minha cunhada pendurado na parede da sala. Mas ainda assim, aquilo doeu como se fosse a primeira vez. Naquela noite, dormi com o uniforme de serviço ao lado da cama. Acordei antes do sol nascer. Corri meus 10 quilômetros. Lavei o rosto na água fria e sentei para organizar meus pensamentos. Eu não ia devolver a dor na mesma moeda. Gritar, espernear, implorar seria apenas alimentar o desprezo deles. Mas uma coisa eu sabia com clareza. Tudo ali era construído com base no que eu tolerava. E naquele momento, decidi não tolerar mais. Abri meu caderno de anotações. Nele, os detalhes que pouca gente conhecia. Quem recomendou o buffet?
Eu. Quem indicou a banda? O decorador? O cerimonial? Eu. Anos atrás, quando a Vanessa ainda estava noiva de outro rapaz, eu a ajudei a organizar uma formatura. Fiz contatos, consegui descontos. E quando ela ficou noiva do meu irmão, usaram tudo que eu ofereci como base. Só que esqueceram de uma coisa: os contratos. No canto inferior de cada documento estava o meu nome, como fiadora, como responsável por intermédio. E todos eles tinham uma cláusula simples: cancelamento a qualquer momento por iniciativa da contratante, sem aviso prévio, desde que em situação de uso indevido da imagem. Era um pequeno parágrafo, mas que agora parecia brilhar na minha mente como uma carta escondida. E eu não precisava fazer nada ilegal, nenhum escândalo, só seguir o que estava escrito. Naquela noite, imprimi todos os contratos, um por um. Abri minha pasta vermelha, a mesma onde guardo cópias de documentos importantes, e reorganizei tudo, sem ódio, sem euforia, sem vingança explícita. Apenas ordem, estrutura e precisão, como fui treinada para fazer. O casamento ainda estava agendado para dali a 5 dias, tempo suficiente para observar em silêncio, agir sem levantar poeira. Eles não sabiam o que tinham feito, e eu não planejava avisar, porque o verdadeiro ponto final não é quando a porta bate, é quando você escolhe nunca mais entrar. E eu havia escolhido. Voltei para a base sem que ninguém soubesse o que havia acontecido. E talvez esse tenha sido o primeiro passo da minha cura. Manter em silêncio aquilo que, se revelado cedo demais, poderia ser confundido com fraqueza. A caserna me recebeu como sempre, com seus portões pesados, o concreto limpo demais para parecer acolhedor, e a saudação seca dos soldados de plantão. E eu gostei disso. Porque, ao contrário da minha família, ali ninguém me tratava com falsa ternura antes de tentar me apagar. No alojamento, deixei minha mochila no armário de ferro e troquei o uniforme camuflado por uma camiseta simples, ainda com o brasão bordado na manga. Fui até o refeitório quase vazio, servi um café morno e sentei sozinha no canto de sempre. Ninguém me perguntou onde estive. Ninguém me perguntou por que voltei antes do previsto, e eu agradeci por isso. Mas por dentro, o silêncio era outro, mais barulhento. O silêncio da decepção de uma filha que passou metade da vida sendo forte demais para não atrapalhar, discreta demais para não ofender, disciplinada demais para não desagradar. E mesmo assim, nunca foi suficiente. Na parede de avisos, havia um cartaz antigo com a frase: "Servimos em silêncio, mas jamais esquecemos." Aquilo me arrancou uma espécie de sorriso torcido. Servir em silêncio eu já fazia, mas esquecer? A essa altura, esquecer seria se trair. E pela primeira vez, decidi não mais me trair por lealdade a quem não a merecia. Fui chamada para uma reunião administrativa de rotina com o sargento Oliveira. Ele sempre me tratou com uma formalidade leve, como quem respeita não apenas a patente, mas também a mulher por trás da farda. Ele me olhou de soslaio, como quem percebeu algo no meu semblante. "Luana, está tudo certo?" Eu hesitei. Pensei em inventar uma missão emergencial, uma insônia, qualquer coisa que encobrisse. Mas respirei. "Tudo, senhor. Só reavaliando algumas prioridades." Ele assentiu, como quem entende mais do que diz. "Se precisar de tempo, solicite. Se precisar de silêncio, mantenha. Só não esqueça quem é." Aquilo me atravessou com uma força inesperada. À noite, enquanto os outros soldados riam e conversavam no refeitório, voltei à minha sala de instrução e liguei o projetor. Passei horas revendo filmagens de treinamento que eu mesma tinha aplicado nos recrutas. Cada instrução, cada grito, cada orientação, tudo me lembrava de quem eu era ali, de quem eu me tornei fora das paredes da casa onde cresci. E tudo que conquistei, conquistei sem palmas da plateia familiar. Meu mérito não foi recebido com bolo, com festa, com medalha pregada no quadro da sala. Foi engolido, ignorado, ocultado, porque uma mulher fardada, na cabeça da minha mãe, era uma mulher que falhou em ser filha. Uma mulher que escolheu mandar, em vez de cuidar. Dias antes, enquanto ela dobrava os convites do casamento, tive o absurdo pensamento de que talvez ela guardasse um envelope especial para mim. Um convite com alguma frase tipo: "Obrigada por tudo, filha." Uma lembrança da menina que lavava a louça para que o irmão pudesse ver TV, da adolescente que segurou as pontas quando o pai foi demitido,
da soldado que mandava dinheiro todo mês para cobrir as contas. Mas eu era só a sombra de um favor nunca retribuído. Na manhã seguinte, vesti a farda cerimonial completa. Não havia cerimônia alguma, mas eu precisava sentir o peso de cada botão alinhado. Fui até o espelho do alojamento feminino e encarei a imagem refletida. Ali estava ela, a mulher que eles disseram que envergonhava a família, que atrapalhava o brilho do casamento, que deveria desaparecer. O reflexo não era de alguém que falhou, era de alguém que sustentou uma casa que nunca foi sua, que protegeu pessoas que a deixaram desprotegida, que serviu em silêncio e foi silenciada dentro da própria família. Recebi uma mensagem da Vanessa no celular. Se você decidir aparecer, saiba que o traje militar não combina com o dress code da cerimônia. Aquilo não foi só uma crítica estética. Foi uma sentença simbólica. Eles não queriam a militar. Não queriam a irmã. Queriam a ausência. E tiveram. O que não sabiam é que, ao me expulsar da simbologia da festa, eles me deram a chave para desmontá-la por dentro. Um erro estratégico comum. Subestimar a pessoa mais silenciosa da sala. Passei o dia seguinte analisando os documentos com a minúcia de uma oficial em campo. Identifiquei cada brecha, cada cláusula de cancelamento, cada ponto onde eu podia agir sem que fosse preciso levantar a voz. Entrei em contato com os fornecedores. Alguns ainda lembravam de mim. Outros sequer sabiam que eu não estava mais envolvida. Bastou explicar com firmeza e educação que minha imagem havia sido vinculada indevidamente ao evento e que, por questões jurídicas e éticas, eu solicitava a rescisão com base contratual. O que parecia desimportante meses atrás agora se tornava vital. Eu havia indicado cada um dos prestadores de serviço por confiança pessoal e havia assinado cláusulas de uso de imagem, garantia de respaldo e presença. Sem mim, todos os contratos perdiam respaldo legal. E eu não gritei, não ofendi, não publiquei indiretas em rede social. Apenas assinei e enviei. Com o mesmo silêncio com que me disseram para desaparecer. O coronel Nogueira me chamou no fim da tarde para discutir uma possível promoção. Recusei naquele momento. Não por falta de mérito, mas porque eu sabia que havia algo a ser concluído antes. Uma missão emocional, um ajuste de rota. E ele, sem saber os detalhes, entendeu. Porque às vezes, até os superiores percebem que há guerras que se vencem fora do campo, mas dentro do coração. Na sexta-feira, vesti novamente a farda cerimonial, não por vaidade, mas por respeito a mim. Preparei um envelope com cópias das rescisões, contratos anulados e um bilhete simples. Manuscrito. Sem respeito, não há contrato. Boa sorte com o plano B. Deixei o envelope em mãos confiáveis. E fui correr. A noite caiu pesada, como um manto que sussurra que algo está por vir. E eu, pela primeira vez em anos, dormi em paz, sabendo que não precisei revidar com dor. Só com estratégia. Não precisei gritar, só apontar para a cláusula esquecida. Eles pensaram que me tirando da festa, tirariam minha relevância. Esqueceram que quem constrói a base pode muito bem derrubar o castelo. E o casamento estava prestes a começar. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum pedido de explicação. E esse foi o primeiro sinal claro de que meu silêncio funcionava melhor do que qualquer grito. Eles não me procuraram porque acreditavam que haviam vencido, que tinham me reduzido à condição de ausência definitiva, de vergonha discreta, de nome não mencionado. Talvez estivessem certos de que eu estaria de plantão em algum canto esquecido, engolindo o orgulho entre muros de concreto. Talvez até apostassem que eu apareceria na última hora com uma desculpa humilde, pedindo para, ao menos, ver a cerimônia. Eles me imaginaram fraca, mas fraqueza nunca foi silêncio. Fraqueza é pensar que quem se cala, não pensa. Os dias seguintes foram de execução meticulosa. A cada passo que eles davam em direção à festa, eu dava 3 em direção ao desmonte. Sem alarde, sem pistas, sem rastros. Apenas telefonemas precisos, e-mails objetivos, revisões contratuais. Uma a uma, as estruturas do evento foram se dissolvendo como sal sob a chuva. O buffet foi o primeiro. A coordenadora de eventos, que já me conhecia da época do jantar da unidade militar que organizei 2 anos atrás, me atendeu com voz animada, até ouvir meu tom firme e calmo do outro lado da linha. Expliquei que minha imagem estava sendo utilizada para respaldar um evento do qual fui excluída de maneira hostil, e que, conforme a cláusula 4.7 do contrato assinado,
Isso configurava uso indevido. Bastou isso. Ela compreendeu de imediato. E rescindiu. Sem multa. Sem esforço. No mesmo dia, enviei os comunicados à empresa de som e à decoradora. Ambos haviam sido contratados através de indicação minha, e ambos haviam aceitado minhas condições na época, justamente por confiança e laços antigos. Eu era, legalmente, a ponte entre eles e o evento. E agora, eu era a ponte quebrada. A decoradora me ligou depois de receber o e-mail. Lu, o que houve? Respondi com a mesma frase que usaram contra mim. Não sou mais considerada parte da família. Ela ficou em silêncio. Depois disse que entendia. Que doía, mas entendia. E que da parte dela, nenhuma flor seria entregue. Que se alguém quisesse tentar outro acordo, teria que começar do zero. Com novos valores. Sem o desconto que ela só deu por minha causa. Ao final da tarde, sentei na beira da cama e organizei todos os comprovantes, cópias de e-mails enviados, registros de cancelamento. Abri minha agenda, onde anotei cada ação com horário, protocolo e observações. Meu treinamento me ensinou que o campo de batalha nunca é o lugar do improviso. E aquela situação, por mais emocional que fosse, exigia disciplina, foco, controle. Eu não estava me vingando. Eu estava restituindo valor a tudo que eles haviam jogado fora. O mais curioso foi perceber que, do lado de lá, nada mudou. Continuaram postando nas redes sociais fotos dos preparativos, ensaios de votos, vídeos curtos da Vanessa chorando ao ver o vestido. Meus pais comentando em cada postagem como se fossem protagonistas de um filme perfeito. A ausência da filha fardada nunca foi mencionada. Era como se eu nunca tivesse existido. E esse apagamento, paradoxalmente, me fortaleceu. Porque todo castelo construído sobre a negação de alguém está fadado a desmoronar no primeiro sopro de verdade. No quartel me mantive discreta. Fiz meus treinos diários, mantive os relatórios em dia, participei de uma patrulha no entorno da cidade. Ninguém perguntou sobre o casamento. Talvez por respeito, talvez por receio. A verdade é que, mesmo entre irmãos de farda, há dores que preferimos manter trancadas. Mas cada dia que passava, eu sentia algo dentro de mim se solidificando. Não era raiva, era clareza. Uma clareza cortante, como aço limpo. Eu finalmente enxergava o quanto me anulei ao longo dos anos para ser aceita. O quanto silenciei vitórias, conquistas, medalhas, para não parecer soberba diante de uma família que se incomodava com qualquer brilho que não fosse do filho caçula. Eles sempre me trataram como excessiva, forte demais, rígida demais, fora de lugar. E quando perceberam que eu não precisava mais deles, usaram isso contra mim. Como se a autonomia fosse uma traição. No terceiro dia antes do casamento, recebi uma notificação de entrega. Era uma confirmação de recebimento do envelope, que deixei com os documentos cancelando os contratos principais. O endereço era o da casa de eventos onde seria realizada a cerimônia. O papel tinha sido entregue, assinado por um funcionário. Nenhum dos noivos respondeu. Nenhum dos meus pais entrou em contato. Eles seguiram como se nada tivesse acontecido. E aquilo, por si só, confirmou que não sabiam o que estavam fazendo. Continuavam acreditando que eu era apenas a irmã difícil, orgulhosa, que se isolou por capricho, que meu silêncio era desistência, que minha ausência era fraqueza. No sábado, véspera do casamento, um primo distante me mandou uma mensagem pelo Instagram. Você vai amanhã? Eu apenas visualizei, sem responder. A essa altura, qualquer palavra minha viraria munição. E eu não ia desperdiçar um grama do meu controle para satisfazer a curiosidade de ninguém. Depois, outro primo postou um story em frente ao local da cerimônia, dizendo: contando as horas. Mas o portão da casa de festas estava trancado, escuro, sem sinal de montagem. Nenhum caminhão, nenhuma estrutura, nenhum sinal de movimentação. Com certeza ainda não haviam percebido. No domingo acordei cedo, fiz café, alinhei minha cama e sentei com o uniforme de exercício. Olhei para a tela do celular e esperei. A primeira notificação veio às 10h12. Uma mensagem no grupo da família. Gente, o pessoal do buffet não chegou ainda. Alguém sabe o que houve? Em seguida, uma enxurrada de perguntas. Cadê a banda? A floricultura tá dizendo que não tem mais pedido ativo. Vocês mudaram de lugar?
Uma tia postou: "Fui até o salão e tá tudo trancado." Outra: "Meu filho chegou de São Paulo e não tem recepcionista, nem sinal de cerimônia." E aí, o caos começou a escorrer pelas bordas da mentira. Meus pais ficaram em silêncio no grupo. Daniel e Vanessa não respondiam. Ninguém conseguia contato com os fornecedores. A festa, aos poucos, foi se desmontando diante dos próprios olhos dos convidados. E eu estava ali, sentada na sala de apoio do batalhão, com um rádio ao fundo transmitindo as instruções do dia, como se nada estivesse acontecendo. E talvez nada estivesse, mesmo, porque o que desmontava naquele dia não era um casamento. Era uma farsa construída sobre o silenciamento de uma filha. Às 13h45, a Vanessa postou um story com a maquiagem borrada, dizendo que houve um erro logístico e que estavam remarcando tudo para a noite. Mas não havia lugar, comida, som. Nada. O que havia era improviso, vergonha e uma tentativa desesperada de salvar a aparência. Alguns convidados começaram a ir embora. Outros começaram a perguntar por mim. Foi aí que, pela primeira vez, meu nome surgiu. "A Luana vem?" Ninguém falou com a Lu? Achei que ela era uma das madrinhas. E ali, no meio do colapso, minha ausência começou a ser sentida. Mas já era tarde. O silêncio que eles confundiram com fraqueza era o que sustentava tudo. E o que sustenta, quando se retira, revela o que estava podre. O telefone tocou 3 vezes antes de cair na caixa postal. Era o número do cerimonial. Eu sabia porque havia salvado cada contato, cada detalhe. Quando organizei os contratos há mais de 1 ano, pensei que estava ajudando meu irmão a realizar um sonho. Naquele tempo, não imaginava que o mesmo número que me agradecia com emojis de coração agora ligaria em desespero. Tarde demais. A ligação caiu, e logo depois recebi uma mensagem automática. Urgente. Favor entrar em contato referente ao evento de hoje. Li. Apaguei. Não respondi. Faltavam menos de 2 horas para o casamento quando o grupo da família finalmente silenciou. Depois do caos das primeiras mensagens, dos questionamentos, da enxurrada de parentes perguntando o que estava acontecendo, veio a única resposta possível. Nenhuma. Porque o que eles tinham construído sobre aparência, protocolo e exclusão desabava com o peso do desprezo que semearam. E o mais irônico era que nada daquilo havia sido vingança. Cada cancelamento, cada rescisão, cada cláusula citada, estava nos papéis que eles mesmos assinaram. Nenhum gesto meu foi ilegal. Nada foi escondido. Mas tudo foi ignorado, como sempre fizeram comigo. As cláusulas estavam ali desde o início. A maioria escrita em fonte pequena, entre termos técnicos e condições específicas. Quando apresentei os documentos a Vanessa meses atrás, ela apenas sorriu e disse: "Ai, essas formalidades." Meu pai pegou os papéis e assinou com pressa, como se estivesse fechando a conta de um restaurante. Meu irmão nunca leu nada. Confiou, não em mim, mas na ideia de que nada poderia dar errado, porque para ele, contratos sempre foram detalhes, assim como eu sempre fui. Eu havia incluído cláusulas de salvaguarda para minha imagem, já prevendo que poderia haver distorções. Uma delas dizia que, caso qualquer envolvimento meu fosse ocultado ou desautorizado publicamente, eu teria o direito de anular o acordo com qualquer fornecedor, vinculado ao meu nome, sem aviso prévio. Eles não leram. E agora, colhiam o custo da negligência. Na base, enquanto os convidados vagavam pela calçada da casa de festas, ligando para números que não atendiam mais, eu caminhava pelo pátio de concreto sob o sol das 15 horas. O mundo lá fora gritava, e eu respirava em paz. De uniforme simples, cabelo preso, tênis gastos pela rotina, eu era a mulher invisível do casamento. E, paradoxalmente, era a única que sabia onde estavam os fios que seguravam tudo. E que cortou um por um. A banda que eles tanto exibiram em vídeos no Instagram havia sido contratada através de um conhecido meu da Marinha, músico nas horas vagas, que fazia eventos civis com o nome de uma produtora. O contrato incluía uma cláusula de fidelidade e especificava que qualquer alteração nas condições do evento, especialmente envolvendo o uso de imagem institucional ou militar, deveria ser comunicada. Quando a banda soube que minha participação havia sido desautorizada e que a família alegava não ter nenhum envolvimento com instituições militares, a resposta foi imediata: cancelamento.
sem reembolso. Eles usaram a minha imagem para conseguir o preço. E depois tentaram apagá-la. Foi o próprio líder da banda que me ligou dizendo: "É uma pena. Eu adorava a ideia de tocar em um evento com uma mulher como você envolvida. Mas se nem você se sente mais parte, nós também não queremos estar." O buffet também caiu pela lógica. A empresa exigia que o pagamento fosse confirmado até 48 horas antes do evento. Eu sabia que meu pai, como de costume, ia deixar para a última hora. Ele sempre foi assim. Achava que ser cliente era estar acima da regra. O contrato, porém, tinha sido redigido com um detalhe a mais. A data de vencimento estava vinculada à minha validação de checklist. E eu não havia validado. O sistema da empresa bloqueou o pedido automaticamente. E eles, achando que era um erro técnico, ficaram ligando em desespero na manhã do domingo. Mas ninguém atendeu, porque a pessoa que poderia responder havia sido convidada a desaparecer. A floricultura teve seu próprio desfecho. A dona, uma senhora de quase 70 anos que conheci em um curso de cerimonial militar, me telefonou no sábado à tarde. "Luana, posso te perguntar algo?" Ela parecia tensa. Respondi que sim. Recebi uma mensagem da noiva exigindo a entrega das flores. Disse que você não tem mais nada a ver com o evento, mas foi você quem assinou o pedido, e você quem fez os ajustes técnicos. E sem sua validação, eu não entrego. Eles me pressionaram. Disseram que você inventou drama, mas eu não me sinto confortável ignorando o que você construiu. Você me entende? Eu não só entendi, eu senti. Pela primeira vez, alguém fora do quartel me tratava como alguém de palavra. Eu disse apenas: "A senhora está fazendo o certo." E desliguei. Enquanto isso, os convidados postavam selfies com legendas que não escondiam o desconforto. "Não sei o que está acontecendo. Parece que mudaram tudo de última hora. Noivos sumidos?" E o mais curioso, ninguém mencionava meu nome. Era como se a ausência de tudo, comida, flores, som, fosse mais fácil de explicar do que a presença invisível de quem sustentava tudo isso. Eles preferiam assumir o vexame a admitir que tudo desmoronava por causa de uma mulher que disseram não pertencer à própria família. Às 17 horas, o grupo da família silenciou de vez. Nenhuma explicação oficial, nenhuma tentativa de justificar. Os parentes foram saindo aos poucos. Alguns deletaram as fotos. Outros mandaram mensagens privadas, perguntando se eu sabia o que houve. Li todas. Respondi nenhuma. A noite caiu e a cerimônia que deveria ter acontecido às 18 horas simplesmente não aconteceu. Sem flores, sem música, sem comida, sem luz. Só a escuridão de um lugar que já não os reconhecia. Os funcionários do local trancaram o portão e foram embora. A Vanessa, segundo uma das madrinhas, teve um ataque de nervos dentro do carro. O Daniel desapareceu. Meus pais saíram sem olhar para os convidados. A vergonha foi maior que a coragem. A cerimônia se dissolveu em silêncio, o mesmo que usaram contra mim. Às 19h23, recebi a última tentativa de contato. Um e-mail, curto, sem assinatura. "O que você fez?" Eu apenas li e arquivei, porque a resposta não cabia em palavras. A resposta estava nas cláusulas, nos termos ignorados, no desprezo assinado com pressa, na arrogância que acreditou que podia usar e descartar, na falta de leitura que custou a festa, porque família não se constrói com buffet, nem com flores, e muito menos com exclusão. E quando se tenta apagar quem sustentava tudo, não sobra nem chão, só o eco das regras que ninguém leu. O domingo amanheceu sem qualquer cerimônia no céu, nenhum raio de luz glorioso, nenhuma bênção climática para emoldurar o grande dia. Estava nublado, abafado, o tipo de calor que se acumula quando algo está prestes a ferver, e de alguma forma, parecia apropriado, porque o casamento que eles planejaram para ser um espetáculo de classe, estética e ostentação ia se tornar exatamente o oposto, mas eles ainda não sabiam disso, e esse era o ponto. Logo pela manhã, os stories da Vanessa começaram a surgir. Uma foto da maquiagem sendo finalizada por uma profissional importada da capital. Um vídeo, mostrando o hobby de cetim com as iniciais bordadas em dourado. Um take tremido das madrinhas fazendo um brinde com espumante antes das 9h. Nada fora do padrão das influenciadoras de ocasião. Tudo meticulosamente fabricado para parecer espontâneo. Ela sorria em todas as imagens, mas os olhos pareciam distraídos. Eu os conhecia. E havia ali algo entre ansiedade e tensão.
Talvez fosse apenas a vaidade em seu estado puro. Talvez, em algum canto da consciência, ela já sentisse o desconforto se aproximando, como um calor que sobe pelo pescoço antes de um colapso. Daniel, por outro lado, não postou nada. Nenhuma imagem dos padrinhos, nenhum vídeo engraçado no grupo dos primos. Ele sempre foi assim, o tipo de homem que sorri em público, mas desmorona em silêncio. E era exatamente esse silêncio que agora se voltava contra ele, porque naquela manhã, enquanto Vanessa ensaiava seus sorrisos, ele provavelmente já sabia que algo estava errado. Muito errado. Às 10 horas, a primeira ligação foi feita para a floricultura. Nenhuma resposta. Depois, para o buffet. O telefone chamava até cair. Em seguida, para o cerimonial. Caixa postal. A coordenadora, que fora instruída por mim a não atender mais nenhum chamado que não fosse por escrito, permaneceu firme. E os e-mails automáticos começaram a retornar com a mesma mensagem. Contrato rescindido por uso indevido de imagem e quebra de cláusula de representação. No grupo da família, o primeiro sinal de pânico surgiu às 10h43. A prima Roberta escreveu: Gente, estou aqui na frente e não tem ninguém no salão. Portão fechado. Nenhum carro de fornecedor. Alguém sabe o que houve? Logo vieram outras mensagens. O estacionamento tá vazio. Vi uns convidados indo embora achando que mudaram o local. A recepção tá deserta. E então, o silêncio. Nenhuma resposta dos noivos. Nenhuma explicação dos pais. E por um momento, o grupo da família virou o que sempre foi de verdade. Um grande auditório vazio onde todos falam ao mesmo tempo. E ninguém escuta ninguém. Vanessa publicou uma foto com a legenda ainda acreditando no melhor. Mas a imagem era claramente reciclada, tirada na semana anterior, com fundo de ensaio. Os comentários se dividiram entre elogios automáticos e perguntas legítimas. Vai ser no mesmo local? Mudou o horário? Cadê todo mundo? Mas ela não respondeu, porque não havia mais como fingir que estava tudo sob controle. Às 11h15, o som da base foi interrompido por um anúncio de rotina. Um soldado batia à minha porta para entregar um envelope de documentos administrativos, a burocracia comum da vida militar, e eu assinei com calma. Do outro lado do país emocional em que a minha família vivia naquele momento, ninguém tinha papel para assinar, flores para arrumar, comida para organizar, nada. Só maquiagem derretendo, salto apertado e vergonha sendo dividida entre parentes desconcertados. Eu me imaginei, por um segundo, no lugar onde deveria estar. Uma das madrinhas, talvez, com vestido padronizado, cabelo escovado, sendo chamada apenas quando conveniente. Mas esse segundo passou rápido, porque eu jamais pertenceria àquele cenário. Nem quando tentava me encaixar, eu cabia. E agora, que escolhi me retirar, percebi que nunca estive no roteiro. Fui o bastidor de uma peça que me apagou antes mesmo da estreia. Às 12h30, começaram os cancelamentos espontâneos. Convidados de fora da cidade ligando para hotéis para avisar que não iriam mais. Alguns postaram mensagens vagas nas redes, como "nem tudo sai como o planejado" ou "vida que segue". Outros mais diretos escreveram: "Vim para um casamento que não existiu". O estrago começava a vazar pelos cantos. O evento perfeito estava desmoronando ao vivo. Daniel, segundo me contou um amigo do batalhão que também era seu colega de faculdade, começou a surtar por volta das 13h. Discutiu com os pais, ligou gritando para fornecedores, tentou até ameaçar com advogado, mas todos os contratos tinham base legal. E todos os documentos estavam assinados por mim, com cláusulas que eles mesmos ignoraram. Não havia brecha, não havia apelação. O fracasso do evento não era uma tragédia repentina. Era o resultado exato da soma de cada decisão tomada por conveniência, soberba e desprezo. Às 14h, finalmente surgiu uma mensagem oficial no grupo da família. Infelizmente, por problemas técnicos, a cerimônia será adiada. A frase veio assinada pelo meu pai, sem vírgulas, sem explicações, como se fosse um rascunho de desculpa mal feita. Ninguém respondeu. Ninguém acreditou. Às 15h20, a Vanessa gravou um vídeo chorando. Tentou manter a compostura, mas o fundo da gravação mostrava madrinhas sentadas em cadeiras vazias, algumas mexendo no celular, outras apenas olhando para o chão. Ela dizia que algo deu errado e que estavam resolvendo tudo, mas nos olhos dela já não havia mais festa. Só o reflexo da humilhação que bate à porta quando se constrói um evento em cima da exclusão.
Enquanto isso, eu estava no auditório da base, coordenando uma apresentação de instrução para um grupo de novos soldados. A sala estava cheia, as cadeiras organizadas, o som funcionando, o projetor alinhado, tudo sob controle. E ali, naquele espaço funcional, técnico, simples, eu estava cercada de mais respeito e estrutura do que todo o casamento da minha família jamais teve. Quando finalizei a apresentação, um dos soldados me agradeceu. Incrível como a senhora organiza tudo com precisão, tenente. Eu sorri, não por vaidade, mas porque pela primeira vez em dias, alguém enxergou exatamente o que sou. Alguém que sabe estruturar, alguém que sabe sustentar, e que por isso mesmo sabe desmontar quando necessário. Às 16 horas, o salão que deveria receber 200 pessoas estava vazio. Os portões continuavam fechados. As mesas, que nunca foram montadas, agora só existiam nas fotos do catálogo. A banda, que não recebeu sinal verde, já estava tocando em outro casamento. E o buffet servia outra festa, agendada às pressas por uma noiva que sabia ler contratos. Às 17 horas, minha mãe ligou. Uma chamada perdida. Sem mensagem, sem texto, sem pedido. Só um número piscando na tela. Eu olhei, toquei a tela uma vez e recusei. Porque quem acha que o telefone é capaz de reparar o que destruiu com palavras, não entendeu nada sobre presença. Eu não atendi, porque eles ainda achavam que eu voltaria, que apareceria com uma solução de última hora, que salvaria tudo. E, acima de tudo, ainda não haviam percebido que o que estava em ruínas não era o casamento. Era a ilusão de que poderiam continuar me ignorando sem consequência. Às 18 horas, o sol se pôs sobre um altar que nunca foi montado. E naquele exato momento, pela primeira vez, eu senti uma paz fria, mas justa. Não havia flores, não havia música, não havia ninguém. E esse vazio foi a minha resposta. Eles estavam tentando entender. Isso era o mais evidente na quantidade de mensagens truncadas, nos vídeos mal editados que pipocaram nas redes sociais ao longo do domingo, e no silêncio estranho que se seguiu depois da última postagem da Vanessa. Uma tentativa de foto melancólica com os dizeres: nem tudo sai como o planejado. Mas o que eles não sabiam era que tudo havia saído exatamente como o planejado, só que não por eles. No fim da noite, quando a maquiagem da noiva já havia escorrido junto com as promessas do dia, quando os convidados já haviam deletado as selfies tiradas na porta trancada da casa de eventos, e quando a vergonha já havia ultrapassado os limites das paredes da família, chegou um envelope. Ele não foi entregue por mim. Eu escolhi que ele fosse carregado por alguém neutro, um motoboy contratado com instruções específicas, envelope lacrado, horário preciso, e dentro dele havia apenas uma folha, papel timbrado, carimbo oficial, uma assinatura e uma frase: sem respeito, não há contrato. Essa frase era minha, escrita à mão no rodapé da página. O resto era cópia dos documentos formais, os cancelamentos, as cláusulas invocadas, os termos que eles mesmos assinaram sem ler. Nenhuma ameaça, nenhum xingamento. Apenas a letra fria da legalidade, envolvida por uma única linha de verdade emocional. Foi o último ato da minha presença invisível naquele casamento, e ao mesmo tempo, o mais gritante. O envelope chegou às 20h18, quando todos já estavam exaustos demais para fingir que ainda havia casamento. Segundo soube depois por um dos garçons que havia sido chamado de última hora e que sequer chegou a servir um copo d'água, foi o pai da Vanessa quem recebeu. E ficou pálido. Meus pais, ao lerem o conteúdo, teriam ficado em silêncio, não pela surpresa, mas porque no fundo sabiam, sempre souberam. O tipo de gente que desfaz laços esperando que o outro continue atado, nunca está preparado para ser abandonado de volta. E quando vê os próprios erros em papel timbrado, datados, assinados, não resta argumento. Naquela noite minha mãe não me ligou. Ela sabia que não haveria resposta. Já meu pai tentou uma ligação perdida às 22h41. Recusei. O Daniel, por sua vez, não ousou fazer contato. Talvez por vergonha, talvez por orgulho, talvez porque, pela primeira vez na vida, ele entendeu o peso de um contrato. Eu era o fiador invisível de tudo que ele pensava que construía sozinho. E quando retirei minha assinatura moral da história, tudo caiu. O mais curioso foi o comportamento da Vanessa. Durante a segunda-feira, ela se manteve em silêncio absoluto.
Nenhuma postagem, nenhum vídeo explicativo, nenhuma justificativa. O Instagram, que antes era um desfile de sorrisos, agora exibia apenas uma foto antiga do casal com a legenda "Privacidade, por favor". E foi então que começaram as especulações. Grupos de WhatsApp fervendo com versões conflitantes. A empresa de buffet faliu? A noiva brigou com o pai e cancelou tudo? Houve um problema com os fornecedores? Mas ninguém ousava dizer a verdade. Porque a verdade exigiria assumir que o erro não foi técnico. Foi humano. No quartel, enquanto isso, minha rotina seguia. Exercício às 6 is. Patrulha às 8 is. Relatório às 14 is. No meio da tarde, recebi uma mensagem da comandante adjunta. Tenente, recebi elogios sobre sua atuação na instrução. Excelente trabalho. Respondi com um agradecimento simples, mas com o peito firme, porque ali, entre paredes que conhecem minha força, meu nome ainda tem peso. Meu silêncio é lido como estratégia, não como rendição, e minha ausência em um evento social jamais será maior do que minha presença onde importa. Por volta das 18 horas, a decoradora me ligou. Ela não era apenas uma prestadora de serviço, era também uma mulher que, anos atrás, havia perdido uma filha para um acidente de trânsito causado por um motorista bêbado que era parente de um político. E nunca teve justiça. Ela sabia o que era ser apagada. Luana, só queria te dizer que o que você fez foi correto. Duro, mas correto. A maioria das mulheres recua. Você foi até o fim. Eu não soube o que responder. Apenas agradeci. E desliguei com a sensação estranha de ter recebido uma medalha invisível. Uma condecoração silenciosa. Na noite de segunda-feira, um perfil anônimo publicou no Facebook prints do bilhete em papel timbrado. Era uma foto mal tirada, com os dizeres em destaque. Sem respeito, não há contrato. Rapidamente, a imagem começou a circular. Pessoas começaram a comentar. Uns diziam que era fake. Outros, que a irmã do noivo havia sabotado o casamento. Mas a maioria se calou. Porque quando o ruído da mentira encontra a firmeza da prova, o silêncio vira vergonha. E ninguém quer se posicionar do lado errado da história quando ela já está escrita. Na manhã seguinte, o grupo da família foi renomeado. Não mais Casamento Dunne and Vane. Agora se chamava apenas Família. E, ironicamente, era o nome mais falso que poderia ter. Porque, para mim, aquela não era mais minha família. Não depois do que disseram. Não depois do que fizeram. Não depois da frase: "O melhor presente que você pode dar para o seu irmão é desaparecer desta família para sempre." Eles me expulsaram. E eu fui. Mas não saí calada. Saí organizada. Às 10h32 da terça-feira, a última mensagem no grupo veio da tia Marlene. De verdade, nunca entendi por que a Luana não estava na cerimônia. Ninguém respondeu. Eu li. E não respondi também. Porque o ponto não era mais explicar. Era encerrar. Naquele mesmo dia, ao final do expediente, sentei sozinha na parte de trás do alojamento e reli uma carta antiga, escrita por mim mesma aos 18 anos, quando entrei no exército. Nela, eu dizia que queria servir, porque queria aprender a ser útil. Queria ser forte. Queria ser alguém em quem as pessoas pudessem confiar. E ali, com 30 e poucos anos, percebi. Eu tinha cumprido tudo. Menos uma coisa. Eu nunca exigi o mesmo respeito que ofereci. Nunca cobrei o valor que sempre entreguei. Até agora. O bilhete que deixei não era sobre cancelar um casamento. Era sobre cancelar uma submissão antiga. Uma estrutura onde eu era sempre o suporte, mas nunca o centro. Onde me davam as sobras e exigiam gratidão. Onde me convidavam para sorrir, mas não para decidir. O que caiu naquele domingo não foi uma cerimônia. Foi a ilusão de que eu aceitaria isso para sempre. E agora, o que viria era apenas consequência. Foram necessárias apenas 48 horas para que a tragédia social daquele domingo começasse a ser tratada pela família não como um desastre, mas como uma narrativa controlável. E quando eu digo controlável, quero dizer moldável, manipulável, apagável. Porque se há uma coisa que aprendi observando os meus pais ao longo da vida, é que a verdade, para eles, nunca foi uma prioridade. O que importava era o que os outros pensavam. E depois do fiasco do casamento, o que mais importava era restaurar a aparência de que a família continuava unida,
honrada e, acima de tudo, vítima de uma fatalidade fora do seu controle. A primeira tentativa de reescrever a história surgiu na terça-feira à noite, com um post da Vanessa no Instagram. Uma imagem antiga do casal, claramente tirada meses antes, com uma legenda que misturava lamento e espiritualidade. Algumas bênçãos vêm disfarçadas de obstáculos. Deus sabe o que faz. Ainda não é o fim, é um recomeço. A foto recebeu quase 1000 curtidas em menos de 2 horas. Os comentários, como sempre, vinham das amigas de sempre. Você é luz, amiga, tudo no tempo de Deus, vocês merecem o mundo. Nada foi dito sobre o que realmente aconteceu. Nenhuma explicação concreta, nenhum pedido de desculpas aos convidados, nenhuma menção ao buffet, às flores, à ausência total de cerimônia. O silêncio seletivo deles agora virava um palco, e a plateia era a internet. Mas o que mais me chamou a atenção, e que me fez parar por um momento diante da tela, foi a legenda de uma das fotos publicadas nos stories do Daniel. Era uma montagem mal feita com um fundo de praia, os dois abraçados, e a frase: "O amor supera qualquer sabotagem." Sabotagem. A palavra pairou na minha mente por alguns segundos como uma sirene abafada. Sabotagem, como se o colapso logístico do casamento tivesse sido provocado por algum inimigo invisível. Como se um ato externo tivesse agido para destruir a felicidade deles. Como se o caos tivesse se infiltrado por puro ódio, inveja ou revolta. Mas o mais cruel dessa construção era o subtexto. Não havia nomes, nenhuma acusação direta. Mas havia intenção. E essa intenção tinha alvo. Eu. Eles estavam tentando transformar minha ausência em culpabilidade. Estavam tentando inverter o roteiro, apagar o que fizeram comigo e insinuar que, de algum modo, eu fui responsável pela tragédia pública que foi o casamento. Não me citaram diretamente, mas era óbvio. Quem mais poderia ser a tal sabotadora, se não a filha que desapareceu sem explicação, a irmã que não compareceu ao altar, a mulher militar que, para eles, sempre foi fria demais, séria demais, inconveniente demais para os contornos delicados de uma festa de aparências? Fiquei em silêncio, mas não inerte. Na quarta-feira, criei uma pasta no meu computador. Nomeei como provas. Nela, salvei todas as cópias dos contratos, os comprovantes de cancelamento com datas e horários, as mensagens trocadas com fornecedores, os e-mails com cláusulas citadas e o bilhete manuscrito que enviei, digitalizado em alta resolução. Também salvei screenshots dos stories e publicações deles. As legendas ambíguas, os comentários de terceiros, os posts dos convidados perplexos que não conseguiram nem entrar no local da cerimônia. Tudo, organizado em ordem cronológica, em silêncio. Porque a mesma disciplina que me ensinou a manter a compostura em meio ao caos, me ensinou também que nem toda guerra se vence no confronto. Algumas se vencem na paciência. Na quinta, minha mãe apareceu. Não pessoalmente, mas virtualmente. Um vídeo curto, postado no Facebook, no qual ela aparecia arrumando flores em um vaso e dizendo, com voz controlada: "Às vezes, certas dores vêm para fortalecer os laços. Quem ama, entende." Ao fundo, a legenda: "Família acima de tudo. Família acima de tudo." A frase mais hipócrita que eu poderia ler naquele momento. Porque a mesma mulher que disse que o melhor presente que eu poderia dar ao meu irmão era desaparecer, agora posava como matriarca sensível. Enquanto isso, meu pai compartilhava a postagem com emojis de oração e gratidão. E Daniel comentava: "Te amo, mãe. Sua força é nossa força." Era uma encenação. Um teatro ensaiado às pressas para não perder seguidores, nem reputação entre os vizinhos, nem o apoio de parentes que só enxergam o que a tela mostra. Eles se moviam como atores presos em um roteiro mal escrito. Mas eu tinha a versão original. Recebi, então, uma mensagem direta de um dos primos mais jovens. Um que, durante a adolescência, costumava me pedir ajuda com trabalhos escolares e conselhos sobre a vida militar. Ele escreveu apenas: "Luana, sei que você tá vendo tudo. Eu também vi como eles te trataram. Só queria dizer que tô do seu lado." Não respondi, mas pela primeira vez em dias, senti um pequeno fio de humanidade estendido por alguém da família. No quartel, a rotina seguia implacável. Mas agora, até mesmo ali,
Alguns colegas começaram a comentar sobre o que estavam vendo online. Um sargento de outra companhia me chamou de lado no almoço e disse: Tenente, se precisar de testemunha sobre sua atuação nesse processo, conte comigo. O que eles estão insinuando é grave. Eu agradeci, mas ainda não era a hora, porque ao contrário deles, eu sabia esperar. Na sexta, o golpe final. Uma publicação no perfil pessoal do Daniel com mais de 1000 palavras. Um texto supostamente emocionado, detalhando como problemas de comunicação e ações externas inesperadas quase arruinaram o dia mais importante da vida deles. Ele agradecia aos convidados pela compreensão, prometia uma nova cerimônia no futuro e encerrava com a seguinte frase: A gente vai se levantar porque foi por amor, e quem ama de verdade sempre incomoda alguém. Ali eu soube. Eles não iam parar, mas eu também não. Naquela noite, finalizei a organização da pasta provas. Acrescentei, por último, uma carta escrita por mim, não publicada, não enviada, apenas arquivada. Uma carta fria, direta, objetiva, explicando tudo, com datas, nomes, registros, documentos, sem uma única emoção vazada, porque o tempo deles de inventar acabou, e o meu tempo de responder, quando chegar, não será com gritos, será com papel. No sábado, desativei as notificações. Saí para correr sozinha. Atravessei o campo de treino como atravesso essa vida, sem plateia, sem aplauso, sem cortejo, mas com retidão, com clareza, com a consciência de quem foi apagada, mas ainda sabe assinar. E quando eles decidirem que a mentira não basta mais, eu estarei aqui. Contudo, o convite chegou de forma inesperada, quase tímida, como uma mão estendida entre os escombros de algo que ruiu. Veio por e-mail, enviado por uma jornalista local, dessas que cobrem temas sociais, pautas humanas, histórias que raramente ganham espaço nos grandes veículos, mas que encontram eco nos olhos atentos de quem ainda sabe escutar. O título da mensagem dizia apenas: Gostaríamos de ouvir sua versão. E essa frase, tão simples, me paralisou por alguns segundos, porque fazia anos, talvez a vida inteira, que ninguém me oferecia esse lugar, o de ser ouvida, o de ter uma versão, o de não ser apenas a mulher que cumpre ordens, a filha que aguenta tudo, a irmã que engole seco. Naquela noite, deixei o e-mail não lido na caixa de entrada e saí para caminhar ao redor da base. O ar estava denso, úmido, como se o mundo estivesse segurando a respiração. O silêncio, mais uma vez, era minha companhia, mas dessa vez, ele vinha sem dor. Era quase confortável. Um cobertor fino que cobre feridas antigas sem a pretensão de curá-las, apenas respeitando sua presença. Enquanto caminhava, pensei no jantar. Aquele que nunca aconteceu. O jantar que eu planejei meses atrás, muito antes do convite do casamento. Era para ter sido simples. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Uma tentativa de reencontro. Uma mesa arrumada com as louças da nossa infância, aquela toalha de linho que minha avó deixou, um vinho barato e risos que talvez nunca viessem. Naquela época, eu ainda acreditava que bastava sentar à mesa para que o amor voltasse. Que bastava marcar um jantar para que a família se reorganizasse como um livro devolvido à estante certa. Mas ele nunca aconteceu. Eles desmarcaram. Sem motivo, sem remorso. Como quem cancela uma reunião sem peso. E eu fiquei com a mesa posta, a comida esfriando e o silêncio mastigando tudo. Nunca falei disso com ninguém, nem mesmo com os colegas de farda mais próximos, porque há rejeições que a gente aprende a guardar no bolso do uniforme, bem dobradas, para não atrapalhar a postura. Voltei para o alojamento e reli o e-mail. A jornalista assinava como Cláudia Teixeira. No rodapé, o nome do programa: Vozes Invisíveis. Um canal modesto, mas com boa reputação, focado em histórias reais, sem sensacionalismo. Ela não pedia exclusividade, não exigia nada. Apenas perguntava se eu queria falar. Pensei em ignorar. Pensei em dizer não. Pensei, por um segundo, que seria expor demais. Mas então percebi que tudo o que haviam feito comigo até agora já era exposição. Só que sem minha voz. Responder, portanto, não era me expor. Era me reequilibrar. Aceitei. A gravação foi marcada para um sábado, em um estúdio improvisado num centro cultural próximo à cidade. Cheguei de roupa civil, sem farda, sem medalhas, sem nenhuma armadura visível. Apenas eu.
Cláudia me recebeu com um sorriso que não exigia esforço. E antes de qualquer pergunta, ela disse: fique à vontade para pausar a qualquer momento. Não estamos aqui para te forçar a nada, só para ouvir. A entrevista durou menos de 1 hora. Nenhuma lágrima, nenhuma dramatização. Eu contei apenas o que aconteceu. Como fui excluída, como fui tratada, como conduzi os cancelamentos. E por quê? Falei das cláusulas, dos contratos, das frases que me disseram. Você não combina com o casamento. O melhor presente seria desaparecer da família. E enquanto eu falava, vi nos olhos dela algo que não era pena. Era respeito. E isso valeu mais do que qualquer abraço que minha mãe deixou de me dar. A entrevista foi ao ar na segunda-feira. Não viralizou, não explodiu, não virou manchete, mas chegou, nas pessoas certas, nos lugares certos, no ritmo certo. Uma corrente silenciosa, como tudo que sempre foi a minha vida, com trechos curtos recortados em vídeos menores, compartilhados em grupos de mulheres militares, fóruns de apoio a filhas rejeitadas, páginas de profissionais que sempre foram silenciadas dentro de casa. No vídeo, não menciono nomes, não mostro fotos. Mas a história é reconhecível, e quem assistiu, entendeu. 2 dias depois, o pastor da igreja que meus pais frequentam enviou uma mensagem. Não para mim, mas para Cláudia, dizendo que, se fosse verdade tudo aquilo, ele gostaria de se desculpar pessoalmente. Ela me encaminhou a mensagem com um bilhete. A repercussão está sendo mais humana do que digital. Talvez seja isso que importa. Na terça-feira, acordei com 17 novas mensagens no celular. Muitas eram de mulheres que não conhecia. Algumas diziam: você contou minha história com outra roupa. Outras: obrigada por mostrar que também podemos sair da mesa sem pedir licença. Não respondi a todas, mas li cada uma, como quem recolhe pequenos pedaços de espelho espalhados por uma explosão, e descobre que seu rosto ainda existe ali, inteiro. E foi aí que minha mãe, finalmente, me procurou. Uma mensagem simples, fria. Você expôs nossa família por vaidade. Acha mesmo que isso te faz superior? Ri, mas não respondi. Não porque eu não tivesse palavras, mas porque ela ainda não tinha escutado as minhas. Não as reais, só as que ela mesma colocou na minha boca. Aquela frase era a prova de que ela assistiu à entrevista, mas não ouviu nada. Na quinta-feira, Cláudia me ligou. Disse que a matéria havia sido indicada para um prêmio regional de jornalismo humano. Não sei se ganha, ela disse, mas já deu mais visibilidade ao programa do que qualquer outra que fizemos. Eu agradeci. E pedi apenas uma coisa: que se publicassem a transcrição da entrevista, mantivessem o título que sugeri. Não foi vingança, foi silêncio com nome. E ali, pela primeira vez, percebi que tudo aquilo tinha se tornado maior que o casamento, maior que minha família, maior que eu. Era sobre quantas mulheres nunca tiveram a chance de dizer: não vou me sentar nessa mesa onde só servem desprezo. Era sobre saber levantar e não voltar. O pedido de perdão não veio como um pedido. Veio como uma tentativa de normalidade, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse apenas uma curva mal feita na estrada da família e bastasse alinhar o volante para seguir viagem. Meu pai me ligou numa tarde de sexta-feira. Vi o nome dele na tela, e por alguns segundos, o mundo ao meu redor pareceu entrar em suspensão, como se o tempo tivesse puxado o freio de emergência só para assistir minha reação. Atendi, pela primeira vez em semanas, e ele disse com a voz baixa e forçada: filha, você tem 1 minuto? Filha, a palavra bateu estranho, como um casaco que já não serve, uma lembrança que a gente sabe que não é mais confortável. Mas deixei ele continuar. Disse que sim, e esperei. Do outro lado da linha, ele respirou fundo e começou o que, para ele, parecia um discurso ensaiado. Olha, a gente sabe que errou, exageramos, mas você também podia ter conversado, ter dito o que sentiu. Talvez a gente tivesse resolvido de outra forma. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou: a sua mãe... Bom, ela estava nervosa. Tudo foi muito em cima da hora. O Daniel também. Era o casamento dele. A gente estava todo mundo tenso. Você sabe como é... família. Sim, eu sabia. Sabia como era a família quando se unia para fingir que o problema era sua reação, e não a causa. Quando o erro se tornava menor do que o desconforto de encará-lo. Quando a dor alheia era tratada como exagero, como coisa da cabeça, como drama desnecessário. E então
Veio a frase que costurou toda aquela ligação com linha grossa e cega. No fundo, filha, aquilo tudo que a gente falou foi só brincadeira. Você sabe disso, né? Brincadeira. Aquela palavra escorreu por dentro de mim como um óleo frio, viscoso, impossível de limpar, porque para eles, tudo sempre foi assim. Quando me ignoravam nos almoços em família e diziam que eu era muito séria, era brincadeira. Quando zombavam da minha farda dizendo que eu era o homem da casa, era brincadeira. Quando insinuavam que eu devia largar o exército e ser mulher de verdade, era brincadeira. Até quando disseram que o melhor presente seria eu desaparecer da família. Sim, agora também era brincadeira. Desliguei, não bruscamente, não com raiva. Apenas disse, preciso ir, estou ocupada. E encerrei. Porque ali eu entendi que perdão, para eles, era só mais uma tentativa de apagar o incômodo. E eu não estava mais disposta a ser apagada. No dia seguinte, foi minha mãe quem tentou. Mandou uma mensagem. Sem ponto, sem vírgula. Só palavras jogadas. Vi a entrevista, doeu demais saber que você pensa isso. Da gente sempre fizemos tudo por amor. Mas você distorceu tudo. Respondi com apenas uma frase. Eu não distorci. Eu apenas contei. Ela não respondeu. Nem tentou mais. Mas Daniel, ele foi o último. E o mais inesperado. Apareceu na base. Não entrou. Não ultrapassou os portões. Ficou do lado de fora, de pé, segurando uma sacola de supermercado com 2 garrafas de vinho e uma caixa com um laço. Um soldado da recepção me avisou pelo rádio. Tem um civil pedindo para te ver. Diz que é seu irmão. Demorei a decidir. Fui até lá. De farda. Postura reta. Ele me viu. E por um instante, parecia um menino. Olhos baixos. Mãos nervosas. Estava mais magro. Cansado. A noiva não veio. Nem a mãe. Nem o pai. Só ele. Disse que tinha me trazido um presente atrasado. Era um conjunto de canecas escrito: Irmãos para sempre. Como se a porcelana pudesse consertar o que se quebrou dentro de mim. Não peguei o presente. Disse apenas: Você sabe o que aconteceu. Não vamos fingir que não. Ele assentiu. Mas logo tentou o velho caminho de sempre. Foi tudo uma grande confusão. A gente achou que você não ia ligar, que ia entender. Você sempre foi forte. A gente pensou que... Eu o interrompi, calmamente. Não foi o que vocês pensaram. Foi o que disseram. Foi o que fizeram. Foi o que assinaram. Ele tentou justificar. Mas você foi dura. Cancelou tudo, na frente de todo mundo. Você expôs. E foi aí que, pela primeira vez, minha voz se tornou mais firme. Eu não expus nada. Eu retirei o que era meu. O que sustentava o que vocês fingiram construir. E tudo desmoronou porque nunca teve alicerce. Só fachada. Ele abaixou a cabeça. Disse que se arrependia. Que eu estava tentando ser melhor. Que a Vanessa também. Eu não disse que perdoava. Também não disse que odiava. Disse apenas: o problema nunca foi o que vocês disseram. Foi que vocês disseram aquilo com naturalidade. E só sentiram dor quando houve consequência. Ele tentou me entregar a caixa de novo. Pelo menos aceita isso. Recusei. Não preciso mais de lembranças. Preciso de respeito. E esse não se compra em loja de departamento. Ele ficou parado, como alguém que esperava algo mais. Uma brecha, um gesto, uma escuta. Mas não havia mais isso em mim. E quando me afastei, quando entrei novamente pelo portão da base, entendi. Havia deixado de ser filha, irmã, parte do núcleo que me moldou, para ser, enfim, minha. Porque perdão é escolha. Reconciliação também. Mas esquecer o que fizeram não é nobre, é imprudente. E eu aprendi a não andar mais sem colete. A cerimônia de condecoração não foi grande. Nada comparado ao que foi planejado para o casamento do meu irmão, com suas listas de convidados selecionados, buffets planejados, flores por catálogo e promessas que desmancharam como chantilly ao sol. A minha cerimônia era outra coisa. Modesta, objetiva, pontual. Havia cadeiras enfileiradas no pátio da base, bandeiras erguidas com precisão milimétrica, e aquele tipo de silêncio que só existe quando todos os presentes sabem o peso exato do que está sendo celebrado. Eu cheguei cedo, ainda escuro. O céu tingido por tons de chumbo antes do nascer do sol. Vesti a farda cerimonial lentamente, como se cada botão fosse parte de um ritual. Quando fechei o colarinho e prendi a insígnia no peito,
Não pensei nos anos de serviço, nem nas noites mal dormidas em alojamentos frios, nem nas vezes em que comandei equipes inteiras com a voz firme, mesmo quando o mundo lá fora parecia se despedaçar. Pensei só em uma coisa. Naquele dia, eu estaria diante de pessoas que me viam, que não me apagavam, que não me diminuíam para que coubessem seus próprios egos. A cerimônia começou com o hino. O sol já tocava o concreto, e os colegas estavam todos em formação, ombro a ombro, postura ereta. O comandante leu meu nome entre outros 3, todos homens. Eu era a única mulher naquele pódio. E mesmo assim, ali, naquele chão duro, com aquele brasão sobre meu peito, não me senti menor. Pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de provar nada. A minha existência ali já era a resposta. Quando fui chamada ao centro, caminhei com passos firmes, sem pressa, sem hesitação. O comandante me olhou nos olhos e prendeu a medalha no meu uniforme. Disse palavras que não gravei exatamente, mas que terminavam com exemplo de retidão, honra e resiliência. Ouvi os aplausos, sinceros, compactos, sem falsidade. Mas sabe o que foi mais forte que os aplausos? O silêncio depois. Um silêncio inteiro, sem tensão, sem dúvida, sem expectativa de aplauso por caridade. Um silêncio de respeito. E eu, ali no centro, soube que era isso que sempre procurei. Não a festa, não o tapete vermelho de um casamento montado em vaidade, mas a validação silenciosa de quem vive com propósito. A medalha era fria ao toque, mas dentro de mim havia algo aceso, uma chama lenta, que queimava firme. Naquele mesmo dia, mais tarde, caminhei sozinha pela cidade, farda ainda impecável, sapatos polidos. Entrei em uma cafeteria discreta, pedi um café preto e sentei perto da janela. Era o mesmo lugar onde, anos atrás, encontrei minha mãe para um café tenso que terminou com ela dizendo: "Você nunca vai ser como seu irmão." E ali, agora, no mesmo canto da mesa, pensei, ela estava certa. Eu nunca seria como ele, porque nunca precisei fingir para me sentir importante. Enquanto eu tomava o café, o telefone vibrou. Uma mensagem do número da Vanessa. "Você deve estar feliz agora. Conseguiu se vingar." Sorri, mas não respondi, porque aquilo não era vingança. Nunca foi. Eu não destruí o casamento deles. Eles apenas viram, de forma muito clara, o que acontece quando se apoia um castelo em cima de quem você insiste em humilhar. Eu só saí de baixo, e quando o chão saiu, tudo caiu. Eles chamam isso de sabotagem. Eu chamo de gravidade. Naquela noite, voltei ao alojamento e tirei a farda com o mesmo cuidado com que a vesti. Pendurei a medalha ao lado da antiga, aquela da minha primeira missão. E percebi que entre elas, mesmo com anos de diferença, havia uma conexão que só eu entendia. A primeira foi por coragem. A segunda, por dignidade. Ambas exigiram resistência. Ambas foram conquistadas sem plateia. Na semana seguinte, comecei os trâmites para minha transferência. Uma nova missão, outro estado. Decisão minha. Não por fuga, mas porque estava pronta. Nada mais me prendia àquela cidade. As raízes que restavam estavam podres. E os vínculos verdadeiros estavam naqueles que marcharam comigo, não naqueles que me pediram para desaparecer por constranger a festa. Antes de partir, recebi uma carta anônima. Letra reconhecível. Da minha mãe. Escreveu que estava refletindo, que nunca foi a intenção ferir, e que esperava que um dia eu entendesse que tudo que fizeram foi tentando proteger a família. Eu li a carta. Guardei. Mas não respondi, porque agora eu sabia. Não era sobre proteger a família. Era sobre manter o teatro. E eu sempre fui a atriz que não aceitava o papel designado. Eles me queriam mansa, maleável, sorridente, uma figurante. Mas eu nunca fui figurante. Nem na minha história, nem na deles. Só que eles só perceberam isso quando o palco desabou. Tarde demais. No dia da minha partida, ninguém da minha família apareceu. Nenhuma mensagem. Nenhum telefonema. Nenhum abraço. E ainda assim, no portão de embarque, me senti mais leve do que jamais havia me sentido. Com o coturno bem apertado, o uniforme alinhado, a cabeça erguida. O tipo de postura que vem de dentro.
e que não precisa de moldura, nem aprovação, nem perdão forçado. Porque a verdade é que eu nunca quis ser melhor que eles. Só queria ter o mesmo direito de existir, de ocupar espaço, de ser celebrada. Eles recusaram isso, me empurraram para fora, e eu fui. Mas o que eles não entenderam é que quem empurra alguém forte para fora não ganha paz, ganha ausência, e foi isso que deixei para eles. A ausência da filha que sempre esteve ali, mas que só era notada quando conveniente. A ausência da irmã que era boa o suficiente para pagar as contas, mas não para aparecer nas fotos. A ausência da mulher que, no fundo, sustentava mais do que qualquer contrato. Hoje sigo em outra cidade, outro quartel, outra missão. As cicatrizes estão aqui, ainda que invisíveis sob o tecido do uniforme. Mas não ardem mais, porque agora, enfim, pertenço ao lugar onde sou respeitada. A paz que encontrei não é a paz dos fracos. É a paz dos inteiros. Daqueles que não se vingam para machucar, mas para se libertar. Daqueles que não gritam para serem ouvidos, mas que quando falam, ninguém mais tem coragem de interromper. E essa paz, eles nunca vão ter.